Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aí? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Faz um elogio aí. Nós somos o povo que tem facilidade em reconhecer, elogiar, valorizar. Nós estamos no ambiente de líderes. Lamentavelmente eu esqueci de trazer o último livro que nós lançamos, mas a gente tem dito que o mundo está cansado de gente incrível. O mundo precisa mesmo de pessoas que mostrem às outras o quão incrível elas são. Eu sei que nós estamos numa era que as pessoas estão querendo mostrar cada vez mais quem são, o que podem fazer, mas no Espírito de Cristo nós podemos valorizar uns aos outros e temos facilidade em fazê-lo. Eu honro muito essa casa, já disse isso aqui ontem, é uma alegria poder estar aqui com tanta gente de Deus, podendo também estar num lugar que nós respeitamos e honramos muito. Então, obrigado, pastor Samuel, obrigado a toda essa casa, aos pastores aqui presentes. Realmente é uma honra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Ontem eu compartilhava sobre João e quero ficar ainda em João com você. João capítulo 4, eu quero meditar com você numa história que você conhece, mas eu quero falar um pouco sobre líderes satisfeitos em Cristo. Diga comigo, líderes satisfeitos em Cristo. Você sabe que um erro que muitas pessoas cometem é tentar encontrar satisfação, inclusive no trabalho que fazem. É interessante porque não fazemos para encontrar satisfação, mas fazemos porque já somos satisfeitos nele. E é possível que alguém esteja envolvido no ministério, esteja servindo a Deus, e mesmo assim seja alguém insatisfeito. E inclusive o próprio ministério, como fonte de satisfação, pode se tornar um problema. Já conheceu algum líder esgotado? Não, né? Nunca viu. Já conheceu algum líder? Tem irmãos que às vezes chegam para mim e falam: pastor, minha vida estava melhor antes de liderar. Me dói quando eu escuto alguém dizendo isso. Pastor, eu era mais feliz antes, agora parece que ficou pior, parece que minha vida ficou pior, parece que o contexto ficou pior. É interessante por quê? Porque é comum no trajeto de servir a Jesus, você esquecer de Jesus. Se você for verdadeiro, você vai concordar comigo que no meio da trajetória, corre o risco de, enquanto você faz o que Deus te mandou fazer, você olha e, como José e Maria, você fala: cadê Jesus nisso aqui? E se você for bem honesto, você já fez alguma indagação para Deus do tipo: por que você me colocou nisso aqui? Por que você me escolheu? E quando você fica um pouco mais consciente, você descobre que corre o risco de você mais atrapalhar o que Deus está fazendo do que ajudar. E eu sei que a maioria de nós ainda não caiu nesse lugar, porque a gente vem de um evangelho recente que você é tão incrível, tão demais e tão excelente, que Deus está muito carente precisando da gente. Então assim, Deus está lá numa crise existencial, dizendo para si mesmo: ai meu Deus, e se Ele não vier hoje, o que eu faço? Mas você sabe, numa dessas crises aí, é interessante porque a pergunta minha para Deus é: Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Talvez se eu não estivesse fazendo, atrapalharia menos. Mas você sabe que o processo do ministério é como um pai que chama uma criança para lavar o carro. Vamos ser sinceros. Quando você convida uma criança de 3 anos para lavar o carro com você, a gente precisa de entender que o objeto de Deus, quando te chama para liderar, não é o trabalho, é a relação. Porque você mais atrapalha no trabalho do que ajuda. E quando o pai chama uma criança de 3 anos para lavar o carro, é Deus nos chamando para fazer o que você está fazendo. Aí você volta de viagem, pega o carro, chama a criança de 3 anos para lavar o carro. Uma pergunta simples: o que seria mais fácil para lavar um carro? Mandar o carro ser lavado num lava rápido ou pegar a criança de 3 anos para lavar o carro? É o carro no lava rápido, você concorda comigo? Porque lá já tem gente profissional, lá já tem gente mais capaz. Aí você pega a criança de 3 anos para lavar o carro com você. E por que um pai coloca uma criança de 3 anos para lavar o carro com ele? Porque o objeto
trabalho é só uma desculpa para o desenvolvimento da relação. Deixa eu exemplificar para você. Tudo que você está fazendo é só uma desculpa de Deus para se relacionar mais profundamente com você. Mas sabe qual é o risco que corre? É a criança ficar tão fissurada no carro que ela esquece do pai. E o pai está chamando para lavar o carro, não é porque ele quer que a criança entregue o carro perfeito, é que ele está dizendo: enquanto a gente lava o carro, eu jogo sabão em você, você joga sabão em mim. O carro não fica 100%, mas eu finalizo o carro. Eu só quero que você se envolva nisso aqui, não esqueça de quem te convidou para lavar o carro. Mas sabe qual é o problema de muitos líderes? Tem líderes que lavam o carro de forma excelente, mas eles esqueceram de quem os convidou para lavar o carro. Posso dizer para você, se no fim do dia o que você está fazendo te separa de Cristo, então você mirou na coisa errada. Então agora a minha satisfação não é o que eu faço, é com quem eu faço. É por isso que Deus pode me chamar no mais alto monte ou no mais profundo vale. É por isso que Paulo falou: olha, eu posso estar pregando e conquistando cidades, como o ministério dele foi, mas eu posso estar preso, encarcerado, só fazendo carta. A minha utilidade e o desenvolvimento do meu ministério não está vinculado naquilo que eu faço. E para uma geração que a gente não aguenta nem tirar férias, porque nós estamos no ápice de uma produtividade ignorante, que eu preciso fazer o tempo inteiro, eu preciso sentir que eu estou fazendo o tempo inteiro. O evangelho é um chamado à intimidade, à calmaria, ao lugar de Deus dizendo para nós: se eu não tiver o teu coração, não interessa o que as suas mãos podem me entregar. Por muito tempo eu achei que um dia eu ia apresentar para Deus o que as minhas mãos fizeram, e não desconsidero o que farei. Que eu vou chegar para Deus e falar: Deus, está aqui o que eu fiz. Mas você sabe, mais profundo do que apresentar para Deus aqui o que eu fiz, é: Deus, está aqui o que eu me tornei. Se o Senhor precisa do meu coração, é isso aqui que eu virei. Em meio a fazer o que fazia. É por isso que na matéria liderança, grande parte dos líderes, e as pesquisas são estarrecedoras, a gente não tem objetos de pesquisas organizações que pesquisam no Brasil, mas quando nós olhamos as americanas, a começar dos pastores na igreja, aí você escala isso para os líderes, as proporções são maiores, de gente que começa e não termina. Sabe por quê? É gente que estava procurando satisfação em alguma coisa e perdeu a perspectiva de que a satisfação não está em alguma coisa, a satisfação está em uma pessoa. E João capítulo 4, há meio que um consenso teológico da riqueza desse texto. E eu quero aplicá-lo aqui no caminho daquilo que nós estamos fazendo, porque uma coisa que nós precisamos de nos lembrar sempre é que somos ovelhas de um pastor. O que precisamos lembrar sempre é que, para além do título que te deram, para além do reconhecimento que te falaram, e todo homem de Deus é consciente que o que falam de você sempre é menor do que o título que de fato você tem. Você é ovelha de um pastor, você é filho de um pai. Nessa humildade nós nos colocamos no lugar. E a Bíblia fala então em João capítulo 4, é o encontro de Jesus com uma mulher. E eu gosto daquilo que só o evangelho pode fazer. E esse texto, ele vai revelar, e João capítulo 4, a Bíblia diz: estava ali a fonte de Jacó, a partir do verso, vamos ler a partir do verso, vamos ler a partir do verso 2, 3. Saiu da Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dá-me um pouco de água, tu pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede.
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga assim comigo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus diz: vai, chama teu marido e volta. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Isso disseste com verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós nos submetemos a ela e ela está acima de todo pensamento humano. Seja todo homem mentiroso e a tua palavra é verdadeira. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras, ela permanece para sempre. Nós reconhecemos que todas as coisas foram criadas e não há nada demasiadamente impossível para a tua palavra, em nome de Jesus. Você sabe, João capítulo 4, você conhece essa história? Você tem uma mulher que ela está cansada. Você tem o contexto de uma samaritana, e a Bíblia diz que ela vai buscar água. Você conhece o contexto? Ela está indo buscar água na hora mais quente do dia. Ela vai até o poço, ela está sozinha, e ela tem um encontro com Jesus. É interessante porque a sede dessa mulher não aponta tão somente para uma mulher que tinha sede. Não resolvia colocar um filtro Europa na casa dessa mulher. Não resolvia instalar um encanamento de água potável ou de água que ela pudesse beber. Não era sobre isso. A sede da mulher samaritana, e talvez haja tanta riqueza em João capítulo 4, porque ele manifesta o evangelho completo de alguém que chega com sede, e a consequência de uma mulher que vai fazer um trabalho evangelístico, que sozinha ela atrai uma cidade até Jesus. Mas o que acontece com essa mulher? É curioso porque a sede que essa mulher carrega não é uma sede de água. Ela tinha uma alma sedenta. E essa mulher é uma expressão da humanidade. Essa mulher é uma expressão de uma alma que está cansada, de uma alma que tem sede, de uma alma que está esgotada. E não bastasse nós vivermos no mundo do esgotamento, na cultura de burnout, não bastasse tudo isso, nós estamos em um momento que tende o mundo a mergulhar ainda mais nisso. E a grande pergunta e o grande questionamento que me levou a mergulhar no estudo da psicologia e até voltar à faculdade, porque quando eu entro numa pós em psicologia, eu digo, não, na verdade o que eu preciso é fazer esse estudo completo, porque nós estamos num país que tem recordes de ansiedade no mundo, e aqui com toda a coerência também, me colocando do lado profissional, não podemos espiritualizar todas as coisas, mas por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que o Evangelho está acima de qualquer profissional. O Evangelho é maior que a terapia, é maior que o psiquiatra, é maior que o remédio. O Evangelho é superior. Ainda que Deus utilize todos esses métodos, eu também não posso desconsiderar. Eu não desconsidero ir ao hospital quando quebra o braço, mas eu posso olhar para o médico e reconhecer que há um poder que é superior ao próprio médico, que inclusive pode usar o médico. E nós estamos para lá de uma igreja ignorante, que desconsidera os recursos naturais, que desconsidera o profissionalismo, que desconsidera os medicamentos. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a linha é tão tênue também, que nós tendemos numa era humanista esquecer que o Evangelho é a resposta de Deus a todo homem que tem sede. O Evangelho é a boa nova de Deus que alcança todo homem para dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas sabe o que é triste? É que corre o risco de encontrar o Evangelho, a gente encontrar uma pregação que nos mostra que ainda nos falta alguma coisa.
Toda teologia que não é cristocêntrica, ela prende pessoas na tentativa de mostrar que você precisa de alguma coisa. O cara chega na igreja, ele fica mais ganancioso do que era, porque falta para ele dinheiro. Ele está seguindo um Deus que está dizendo para ele: na hora que você tiver dinheiro, vai resolver sua vida. Não, dinheiro não resolve sua vida. Pode dizer para você: gaste a sua vida servindo a Deus, mas satisfação, se você não encontrar satisfação em Cristo, você vai passar a sua vida seguindo a Deus. Vai chegar no final, você vai estar tão esgotado que você vai olhar para trás e falar: não valeu a pena ter feito o que eu fiz. E é interessante porque agora essa mulher vai se deparar com Jesus. E o papo que eu quero entrar com você, que Jesus trata com essa mulher, é sobre satisfação. Ele encontra uma mulher que tem sede. E agora ele começa um processo com essa mulher. A água é só um símbolo. E no Evangelho de João ele não propõe que ele tem água, ele diz: eu sou água. O que ele está dizendo para essa mulher é o seguinte: o que você precisa não está dentro do poço, o que você precisa está dentro de mim, e eu posso te dar a água viva. Você sabe, um grande problema da vida é quando a gente tem buscas erradas. E eu amo o fato de Deus sempre desconstruir os nossos castelos de areia. Presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa: qualquer coisa que você idealizou que poderia te fazer satisfeito que não seja Cristo é uma mentira. Então tem gente que chegou aqui hoje e disse: pastor, ainda não vivo plenitude de satisfação, porque ainda não vivi aquela multiplicação do meu ministério. Não é verdade. Pastor, ainda não vivi plenitude, ainda não me sinto a pessoa mais satisfeita. Eu não posso acordar de manhã e olhar para mim mesmo e falar: meu Deus do céu, quanta satisfação, porque ainda não tenho um filho. Não, um filho não te satisfaria. Pastor, ainda é interessante porque no capítulo 4 Jesus começa a falar com essa mulher primeiro sobre satisfação. Mas ele tem que desconstruir na mentalidade dela o que ela tinha construído como fonte de satisfação. Ele diz: se você beber de novo dessa água, você vai continuar a ter sede. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? O que você idealizou como fonte de satisfação não ia te suprir. E é curioso, porque o primeiro milagre de Jesus, um pouco antes, ele faz em João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Você lembra disso, né? Eu gosto sempre de pensar que Jesus fez o primeiro milagre no lugar errado. Mais de 300 profecias predizendo sobre a vinda dele. O cara vem, ao invés dele ressuscitar o filho de uma mulher morta, ao invés dele entrar na UTI, ao invés dele ir num leprosário, ele me aparece num casamento. Gente, casamento é o lugar mais feliz da terra, culturalmente. E não à toa a gente está se preparando para um casamento. Culturalmente, em todas as culturas, casamento é o lugar mais alegre que tem. Casamento é um lugar seleto. Quem casou recentemente sabe, a pior coisa a fazer é lista de casamento. Eu digo que seu pai lembra dos amigos do Senai na hora de fazer a lista. Põe fulano. Sua mãe lembra das primas do interior, você nunca viu. Casamento, a lista é seleta. Casamento a gente se arruma. Todo casamento eu tenho que dizer para a Bruna, minha esposa: Bruna, calma, você não é a noiva. Tá tudo bem. Casamento, aquele seu tio que você só viu sem camisa na vida tá de terno. O ambiente é todo preparado. Tem irmão que chega na igreja 3 anos antes de casar, fala: pastor, você não vai me ver mais aqui. Por quê, irmão? Porque eu vou casar daqui 3 anos. Aí tem prova do vestido, prova do bolo, prova do buffet, prova da flor, prova do carpete. Gente, é prova de tudo. Está tudo preparado. É o ambiente mais feliz que tem. Casamento, ninguém está precisando de cura. Casamento, a família é perfeita. Casamento, os casamentos está todo mundo bonito, emperequetado, é todo mundo cheiroso. Vem Jesus e ele vai fazer o primeiro milagre no lugar mais feliz da terra. Por que não num lugar mais triste? Você sabe, na teologia a gente tem muitas formas hermenêuticas de avaliar um texto. Uma delas é um princípio da primeira menção. A primeira vez que algo é falado também ganha, de forma hermenêutica, um prisma para a gente poder fazer uma análise um pouco mais profunda. Tem algum significado. De tantos milagres, o primeiro tem um significado. E por que o primeiro numa festa de casamento? Porque penso eu, e João queria revelar Jesus como Filho de Deus. A satisfação que o mundo precisa está em Cristo. Aí vem Jesus,
vai com os discípulos para uma festa de casamento. E eu arrasou que Jesus está sentado e está aquela festa alegre. E a Bíblia diz que tinha vinho de qualidade. E vinho nesse contexto aqui aponta para a alegria natural. E está tudo bem. É a alegria que o mundo pode propor. E está lá Jesus, e eu fico pensando que Jesus está olhando e dizendo para os discípulos: gente, isso aqui é o lugar mais feliz da terra. Olha como está todo mundo alegre. Olha como está todo mundo bonito. Olha como está todo mundo feliz. Mas daqui a pouco, no meio da festa, o que acontece? Acaba o vinho. O que Jesus está dizendo para essa mulher: se você voltar a beber dessa água, Jesus está dizendo: toda festa da terra tem hora para acabar. Eu estou te falando de coisas lícitas, porque o que nos rouba a satisfação em Cristo não é o ilícito, é o lícito. Sabe o que ele está dizendo? Gente, é bom demais se casar. Eu me casei com 18 para 19 anos. Eu lembro do primeiro dia que eu vi a Bruna entrando num domingo de manhã na igreja, com uma saia alta branca com detalhes pretos. Eu guardei a saia por 7 anos no meu guarda-roupa. Estou te falando. E ela falou: por que você guarda essa saia? Eu falei: porque me apaixonei por você nela. Se alguma coisa der errado, eu te coloco na saia de volta. Aí sabe o que eu acho demais? Eu encontro solteiros, aí o irmão fala: ai pastor, minha vida está tão difícil, eu queria ser feliz. Eu falo: o que te falta? Me falta casar. Aí é a hora que os casados dão risada. Posso dizer, casei com a mulher da minha vida. Vamos fazer 15 anos de casado. É uma aventura, minha vida é uma aventura, irmão. O pessoal pergunta: pastor, qual é o seu hobby? Eu faço muitas coisas que eu gosto, mas meu hobby é viver. Mas posso dizer para você, se tudo que a vida pudesse me dar é uma mulher para amar, era muito pouco. Algumas vezes já acabou o vinho. Você fala: pastor, é ter filho. Quem tem filho aqui sabe que é maravilhoso. Mas eu amo ver uma mulher que acabou de ganhar bebê. Está na cara dela um misto de alegria com vontade de fugir. Eu estou com o bebê lá em casa, e dessa vez, da outra vez, minha primeira filha tem 12 anos. Meu filho agora tem 1. E dessa vez eu falei, pessoal, pro meu time, falei: vou me preparar, eu vou ficar 60 dias em casa. Eu vou viver o porpério com a minha mulher. Eu vivi, gente, eu tive sensações psicológicas do porpério. Eu ia tomar banho, eu ouvia choro. Eu vivi, com esse filho eu falei: eu vou viver tudo, porque a gente está planejado a não ter outro, possivelmente. Falei: esse aqui eu vou viver tudo. Mas posso dizer para você, se tudo que a vida puder dar a um filho, é muito pouco. O vinho acaba. Você fala: ai pastor, tem gente que é escravo de milagre. E a teologia brasileira é fazer gente escravizada por milagre. Milagre não tem capacidade de suprir ninguém. Comedor de pão que é milagre, quando Deus te der vai ter outro milagre. Quando Deus te der o carro que você queria, você quer o outro carro. E quando Deus te der o outro carro, você quer a casa maior. E agora tem que ter 5 quartos, agora tem que ter 6. Para quê? A gente ficou 4 anos tentando ter um filho. A gente descobriu que a Bruna tinha tido uma infecção que obstruiu as trompas. O médico chamou a médica, a gente até ganhou ela para Jesus, batizamos essa médica. Ela falou: não tem jeito, vocês vão ter que procurar uma fertilização. E como eu te disse, a gente crê que Deus se move de diferentes formas. Vamos para o negócio. Chegamos lá, a médica deu toda a instrução e tal. Minha esposa estava no final de uma formação, de uma pós-graduação. Eu falei: quando é que isso aí acontece? A médica falou: se tudo der certo, em, sei lá, 1 mês e meio. A gente olhou um para o outro e falou: nossa, 1 mês e meio? Doutor, a gente vai ir para casa para pensar. O doutor falou: gente estranha, vocês falam que estão tentando ter um filho faz tempo. Eu falo que 1 mês e meio pode vir. Eu falei: não, mas a gente não estava preparado para 1 mês e meio. Fomos embora. A gente queria demais. Se tem alguma mulher desejando, eu não invalido a sua dor. A gente viveu essa dor. Todo ciclo menstrual, psicologicamente, era aquele ambiente de parto, de uma tentativa que não deu certo. Mas pode dizer, hoje você encontra um homem tão satisfeito quanto antes, quando não tinha um filho. Um filho não tem poder de mudar minha satisfação. Aí fomos, vamos começar o processo. Quando a gente deu entrada no processo, a gente ia ter um encontro de casais. Minha esposa falou: chega antes que eu tenho uma surpresa para você. Os homens sabem, minha intenção já foi, né? Vou ter uma surpresa para te mostrar. Eu falei:
Estou muito bem na fita, porque a gente ainda vai para um encontro de casais, já quer fazer surpresa antes, né? Chego lá, eu abro uma caixa, gravidez. Aí a médica falou: legal que você engravidou, mas você tem as trompas obstruídas, não te impede de engravidar. Você pode ter uma gravidez tubária. A gente precisa de mais 3 ou 4 semanas para descobrir onde está. Eu não sei aonde foi gerado, mas eu sei que no final deu tudo certo. Quando ele chora, eu falo: vamos ligar para as médicas que falaram que não dava para ter, para elas virem resolver. Está lá o milagre, maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar, quem entendeu a obra de Cristo sabe, se Deus não fizer mais nenhum milagre, Ele não te deve coisa nenhuma. Jesus está dizendo: a hora que acaba o vinho da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Se um carro pudesse te satisfazer, Deus não tinha matado Jesus na cruz. Era mais barato te dar um carro. Se o ministério bombado pudesse te satisfazer, você diminui Cristo e coloca o ministério bombado acima de Jesus. Se um milagre pudesse te satisfazer, era muito mais fácil Deus só fazer o milagre. Deus não fez só um milagre. Deus não te deu só um carro. Deus não te deu só um ministério pulsante. Ele nos entregou Cristo. E Cristo é a satisfação plena de Deus para nós. Nós precisamos de nos arrepender de tudo que a gente acha que se tivesse seríamos satisfeitos. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Se você beber dessa água aqui, você não vai ter mais sede. O apóstolo Paulo fez o livro mais feliz da história. A carta de Paulo aos Filipenses é um tratado de satisfação, de contentamento. É interessante porque Paulo vai falar sobre esse lugar de plenitude. E eu sei que quando nós falamos de ministério, muitas vezes nós não avaliamos o que para nós é a maior influência para a igreja. Foi quem deixou a doutrina que estabelece os fundamentos que hoje praticamos. O apóstolo Paulo vai fazer o livro mais feliz da história. Você sabe onde Paulo estava? Paulo estava em Dubai, bebendo água de coco, dentro de um ofurô. E Paulo tinha conquistado o primeiro milhão. Ele estava vivendo só de rendimento. Então o apóstolo Paulo abriu o notebook dele de dentro do ofurô e falou: minha vida está muito boa, eu vou escrever sobre satisfação. Mas você sabe, Paulo não estava em Dubai e nem tinha um notebook, e nem tinha 1 milhão. Paulo tinha perdido tudo, mas tinha encontrado uma coisa. Paulo diz: aprendi a me contentar com o que tem. Deixa eu dizer para você, Deus não vai te dar tudo o que você pede. Possivelmente você não vai conquistar tudo o que você quer. E não é isso satisfação. Satisfação não é Deus te dar tudo o que você quer. Satisfação é Deus te fazer pleno com tudo que Ele já te deu. Satisfação não é você ter uma casa nova. Plenitude de satisfação, contentamento é você poder ser feliz com a casa que Deus já te deu. Eu não sei se você sabe, mas o nosso coração caído, ele não se cansa, ele é insaciável. Nós precisamos nos arrepender de tudo que achamos que poderia nos satisfazer, porque quem tem Cristo tem todas as coisas para ser plenamente satisfeito. E aí é curioso, porque nesse lugar, o que Paulo está propondo, historicamente, é bem possível que essa cadeia que Paulo está, um dos métodos de tortura, um dos métodos, você sabe, a cadeia 2000 anos depois não é satisfatória. Você imagina 2000 anos atrás, e uma das formas era tirar toda a higiene do preso. Esses dias eu conversava com um historiador, ele disse que é possível que nessa cadeia aqui os dejetos fossem limpos só no momento que chegassem aos joelhos dos detentos.
Ele está num calabouço, possivelmente tendo que pisar nas suas próprias fezes. E Paulo está num lugar de plenitude e satisfação, dizendo: eu posso todas as coisas, porque eu aprendi a ter muito e a ter pouco. Eu aprendi a estar rodado de gente, aprendi a ser perseguido. Eu aprendi a estar sentado na mesa da fartura, mas também ter escassez. O que Paulo está dizendo é: a plenitude de satisfação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ser completo não tem a ver com alguma coisa que está fora, tem a ver com alguma coisa que está dentro. Sabe o que a pregação do Evangelho nos faz? Nos liberta da vida que a gente idealizou. Porque toda a perspectiva de que amanhã eu vou ser completo não é o Evangelho. O Evangelho diz: se você tem Cristo hoje, você está completo hoje. Se Cristo é o centro da sua história agora você tem tudo o que você precisa para ser plenamente satisfeito em quem Ele é. E Deus se agrada que nos satisfaçamos em Cristo. Mas você sabe, nessa satisfação que Jesus está propondo para essa mulher. E por que eu digo isso? Porque como nós vamos liderar a igreja com uma alma que não encontrou satisfação no lugar correto? Como nós vamos poder traduzir o Evangelho para os nossos filhos? Como vamos liderar a nossa casa, se a gente não encontrou a fonte de satisfação? E sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Isso aqui não é depois não, isso aqui é agora. E no mundo, e cada vez mais, se na época dessa mulher já tinha, agora você está triste porque não tem a bolsa que a blogueira tem. Agora a gente chega domingo à noite em casa e o pastor está vendo o que está acontecendo na igreja do outro. Agora a gente tem contatos e acessos, os nossos olhos estão expostos a desejar muito mais frutos da árvore do conhecimento do que em outro momento da história. E tende a encontrarmos Cristo, mas a continuarmos sem satisfação. Que matemática é essa? E é curioso porque Jesus disse para essa mulher: mas se você beber da água que eu tenho para te dar. Sabe o que é interessante? É que está claro nesse texto que essa mulher não foi atrás de Jesus. E o que ela está precisando, o que a alma dela está buscando, ela achava que precisava de um marido. E agora ela vai na hora mais quente do dia, e a pergunta que ela faz para Jesus é: eu não vou precisar vir aqui mais buscar? Eu não vou precisar estar aqui? É interessante porque Jesus propõe para essa mulher: quando você encontrar satisfação em mim, a sua alma vai descansar. Gente, descanso não é uma semana de férias na Europa. Descanso não é ficar 30 dias sem trabalhar. Descanso tem um nome. Jesus é o nosso sábado. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Quando você encontrar satisfação em mim, a sua alma vai poder descansar. Sabe qual é a verdade? É que o descanso é pedagogia de Deus para nós, para mostrar que nós não somos Deus. Tem um texto de John Piper, e Piper propõe num texto por que Deus imaginou o sono. E vamos ser sinceros, deve ter gente como eu aqui que, se pudesse, você não dormiria. Ou há muitos de nós aqui que nós dizemos essa era que tem uma síndrome do pensamento acelerado. Você dorme, mas não dorme. Você deita, mas acorda cansado. Por quê? Porque a sua cabeça está rodando, pensando em tudo, preocupado com tudo, querendo calcular tudo. E essa mulher está com uma alma cansada. E ela vai na hora mais quente do dia, porque tem uma simbologia também. Essa mulher agora está castigada pelo sol. E Jesus está dizendo para ela: quando você encontrar satisfação em mim, você não vai precisar voltar nesse poço. O que Ele está dizendo para ela é: tem muita coisa que na sua vida você faz, está produzindo cansaço, porque você ainda não entendeu que a satisfação vem de dentro. Deixa eu falar,
Tem coisas que você está brigando profissionalmente que você não precisava. Tem sonhos que você tem que é só uma construção ilusória da sua ansiedade. Você não precisava disso. Você sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher é: até aqui você não percebeu que tem alguém que cuida de você, mas você encontrou agora aquele que é o seu Pai. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quantos dias você vai viver, você não sabe como é a sua história, por mais que você queira calcular. Você está diante daquele que governa o universo, mas que também governa a sua história. Vamos ser sinceros, você não chega no berço de uma criança de 3 anos. Paulo, em Romanos 8, ele propõe o seguinte: ou você sabe que você é filho e tem um bom pai, ou você é um escravo e vive com temor. Sabe quem tem medo do amanhã? Escravos. Você não chega no berço do seu filho de 3 anos, ele está chorando à noite, aí você fala: o que foi? Ele fala: como a gente vai pagar as contas mês que vem? Não consigo dormir. A nossa preocupação expõe a nossa falta de clareza de paternidade que carregamos. Eu estava um tempo atrás, estava com o Douglas. Aí o Douglas falou para mim: cara, criança não tem capacidade de calcular. Criança não fica vendo se tem estoque. Criança não está preocupada com amanhã. Criança quer saber do agora. E talvez por isso Jesus disse: se você nos converter e tiver o coração como de criança, você não pode ver o reino. Tem gente que vai trabalhar muito, mas nunca vai ver o reino, porque está preocupado naquilo que você não deve colocar a sua mão. Aí o Douglas falou isso para mim: criança não está preocupado com amanhã e tal. Aí eu fiz o teste, a Chloe era menorzinha. O Douglas falou isso, falei: vou fazer um teste com a minha filha. Eu vou dar o dinheiro do lanche inteiro na segunda-feira e eu vou ver como é que ela vai fazer. Eu dei uma nota de R$100 na segunda-feira para a Chloe, ela era menorzinha. Falei: filha, isso aqui é para você administrar. Amanhã você... né, eu sei que tem crianças mais avarentas, não é o caso dela. Eu falei: amanhã você vai ter que trazer o troco e você vai ter que administrar a semana inteira. Isso aqui dá para comer a semana inteira. A Chloe vai para a escola na segunda, quando ela volta, não tinha troco nem para comer na terça. Eu falei: filha, o que aconteceu com o dinheiro que eu te dei? Ela falou: pai, o donuts está caro. Eu falei: mas R$100? Ela falou: pai, todo mundo quis donuts, eu tinha dinheiro, eu paguei donuts para todo mundo. Eu falei: tá, mas como é que você vai fazer o resto da semana? Ela falou: pai, eu sabia que eu ia voltar para casa e que eu ia te encontrar. Então não estou muito preocupada com o que vai ser amanhã, porque você ia estar aqui comigo. Sabe que Deus... Você está entendendo? Sabe que Deus me ensinou? Sabe que você está preocupado demais com amanhã? Porque você quer que Deus te dê a provisão para que você não tenha que ter o provedor amanhã. Então você fala para Ele: me dá a provisão dos próximos 10 anos, porque eu nem preciso ter relacionamento com você. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Tem um rio que eu vou colocar dentro de você. Você não vai precisar de voltar nesse poço. Ele está dizendo para ela: tem rotas que você faz na sua vida que você não precisava fazer. Tem rotas que você faz na sua história que é uma alma sedenta, querendo encontrar. Você sabe por que tem líder brigando por título dentro da igreja? Você sabe por que tem muitos lugares que é feio o ambiente? De gente que não pode se submeter ao outro. Eu digo o seguinte: a gente fala muito sobre uma igreja de líderes, está certo, mas a minha grande pergunta é: nós precisamos de uma igreja de lideráveis. Porque Jesus é o padrão daquele que governava o universo e veio ser liderado pelo Espírito para dizer: a pergunta mais espiritual entre nós não é quem pode liderar, é quem tem capacidade de ser liderado. E Piper propõe: por que Deus criou o sono? E eu sei que a gente fica preocupado, inclusive, de despreocupar de algumas coisas. Você fala: não, se eu não preocupar com isso aqui, não, é o contrário. Eu não estou falando de não ser diligente, eu não estou falando de não ser excelente, eu não estou te falando de não fazer programação, eu estou te falando de saber que você não tem capacidade de governar nada. Eu estou te falando da argumentação de Jó, e Deus olha para Jó e fala: cara, eu não lembro onde você estava quando eu criei o mundo. Eu não estou lembrado, Jó. Onde você estava quando eu criei o mundo?
Eu quero só ler esse texto com você. É um texto curto. Porque Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, e um dom que é frequentemente desprezado na labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que os seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo, que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus de que não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, Salmo 121, 4. Mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia Deus nos envia para a cama como um paciente com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. E para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez ao dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. E ele conclui: o sono é uma parábola de que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias: o homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como um grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordados, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Eu quero concluir. Pessoal inteligente. Jesus disse para essa mulher: você quer? Então vai e chama seu marido. Essa mulher fala: eu não tenho marido. Jesus provoca no mais profundo, na busca mais intensa. Jesus tem uma palavra de conhecimento, a provocação dele não é à toa, e a resposta da mulher é objetiva, é sincera. Ela está dizendo: eu não consegui encontrar satisfação, não deu certo, eu não tenho marido. Sabe que esse texto é maravilhoso? É porque no Evangelho de João tem só 7 milagres. E no Evangelho de João, Jesus não está proposto a dar o que a gente foi buscar. Jesus está proposto a mudar a busca do nosso coração. Deixa eu te perguntar: e se Deus não te der o que você veio buscar, porque Deus quer mudar a busca do seu coração? Isso aqui não acontece só com uma mulher que ainda não conheceu. Isso aqui acontece com o maior homem nascido de mulher. Quando João Batista está encerrado no cárcere, ele manda fazer uma pergunta para Jesus. E às vezes a gente vai ter que se frustrar com Jesus que a gente conheceu, para encontrar o Cristo que só o Espírito pode nos revelar. Porque o Jesus é legal, ele faz milagre, ele ressuscita. Qualquer judeu, que nem messiânico seja, não pode negar a existência de Jesus. As religiões usam Jesus, é um cara legal, é um profeta, é bacana. Não, ele não é só isso. Para além disso, a pergunta dele aos discípulos é: quem os homens dizem que eu sou? Tu és Elias, João Batista. Mas Pedro diz: não, você não é só multiplicador de pão, você não é só um profeta, você não é só alguém que faz milagre, você não é alguém só que veio nos servir, você é o Cristo de Deus. E para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós te vimos e reconhecemos, tu és o Santo de Deus. É o Jesus que não multiplica pão, que te leva ao Cristo que diz: eu sou o pão. A gente criou uma teologia tão frágil que só tem sucesso quem nas métricas naturais. Gente, sucesso
é toda temporada que chega no final, qualquer coisa que aconteceu, boa ou má, te fez mais parecido com Cristo. Sucesso não é tudo dar certo na métrica que você idealizou. Sucesso é Deus poder tirar o véu que está sobre a nossa face. E quando Paulo fala sobre tirar o véu, Paulo faz o comparativo aos Coríntios de duas alianças. Eu sei que você pensa que Moisés colocava o véu sobre a face para que ninguém visse a glória, né? É isso que fica transparecido. Mas Paulo denuncia, Paulo fala, não, Moisés colocava o véu porque a glória desvanecia, era o contrário. O véu era a hipocrisia de Moisés, é a hipocrisia da lei. Ele subia ao monte e ele começou a perceber que no trajeto de descida a glória ia acabando. E Paulo diz o seguinte, então ele colocava um véu sobre a face. Para quê? Para que quem visse o véu achasse que lá atrás tinha glória, mas já não tinha mais glória. Ele diz, mas não vai ser assim conosco. Porque agora todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Não mais só uma glória que fica no nosso rosto, mas é uma glória que nos transforma na mesma imagem dele. E somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por isso não há menos glória. É por isso que não tem estação que a gente despreza. É por isso que a vida do cristão olha, parece que o semestre passado foi melhor que esse, mas não foi não, porque a glória não desvanece mais. Cristo está sendo gerado em mim, e Paulo está dizendo, até as leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com a glória do porvir. E aí Jesus fala para essa mulher, vai, busca seu marido. Olha aqui para mim. Sabe por que ele manda ela buscar o marido? Porque ele queria denunciar que o que ela estava buscando não podia supri-la. Deixa eu te perguntar, qual é o teu marido? Eu cheguei aqui, certamente aqui tem gente com mais dinheiro que eu, certo? Se abrir o aplicativo do meu banco, talvez vocês queiram me dar uma oferta. É certo que aqui tem gente mais capaz e mais influente que eu, não tenho dúvida. É certo, eu passei aqui que tem pessoas com muito mais cultura que eu, com mais formações. Eu posso dizer, depois que eu entendi o Evangelho na plenitude, eu só não achei um tipo de gente. Eu não encontrei ninguém mais satisfeito que eu. Seu carro pode ser melhor que o meu, mas você não é mais satisfeito que eu no carro que você tem. Você sabe o que é o Evangelho? É você ter a graça de olhar para o rosto de qualquer cara. Respeite mais o pastor Samuel, mas não é mais satisfeito que eu. Respeito o Fábio, não é mais abundante que eu, não tem. O Evangelho me deu a graça de chegar no clímax. Enquanto o mundo está procurando satisfação, eu encontrei. Então quem está satisfeito, Deus pode me colocar na grande igreja, ou pode me colocar para começar a igreja. E quando tudo está dando certo, Ele pode me mandar para outro lugar, por quê? Ou Ele pode me deixar no lugar, ou Ele pode fazer outra coisa, por quê? Ele pode me dar filho, ou pode não me dar filho, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja o fruto, todavia eu me alegrarei, e o motivo da minha alegria tem o nome Cristo Jesus. E se acontecer, você vai encontrar um cara satisfeito. E se não acontecer, você vai encontrar um cara satisfeito. Aliás, vai e busca seu marido. Será que a gente vai passar a vida inteira, gente, dizendo ainda me falta alguma coisa? Será que a sua vida vai ser a vida inteira cabisbaixa? Ainda me falta um milagre. Isso é uma pregação mais ou menos, não te falta nada. Pastor, eu não posso orar por um milagre? Claro. Eu não posso ficar triste por uma estação da minha vida? Pode. Tristeza sim, decepção não. Porque decepção é fruto de alguém que não confia no final. Eu posso ficar triste porque não estou entendendo. Eu posso ficar triste porque não está muito claro para mim. Eu posso estar triste porque tem humanidade, tem carne, tem osso. Eu posso ficar triste, eu posso, como Jesus, suar gota de sangue, porque eu não estou compreendendo, mas eu não estou decepcionado. Eu não estou decepcionado por quê? Porque eu sei o final da história. Eu sei que no final de todas as coisas, tudo aqui é leve e momentâneo. Paulo faz um comparativo que não tem
Ele diz: agora tudo é leve e momentâneo, mas tem uma glória do porvir, não se pode comparar. E é interessante, porque sem uma manobra hermenêutica de interpretação, mas os números também falam na teologia. Vai e busca seu marido. Eu não tenho marido, ela está dizendo: o que eu busquei não deu certo. Você precisa de hoje resolver dizer para ele: o fundo da minha tristeza é porque eu estava buscando a coisa errada. Aí ele fala: você disse bem, porque 5 você teve, e o que você está agora não é seu. Ele está dizendo: você procurou 6 maridos, eles não tiveram capacidade de te suprir. Você sabe, 6 aponta para o homem no centro. 6 aponta para a centralidade humana. É uma busca humana. E de alguma forma Jesus está dizendo para aquela mulher e para nós: tudo que você buscar no homem não vai ter capacidade de te suprir. O ouro não me supre, a prata não me supre, os aplausos não me suprem. A minha satisfação está em outro lugar. E é por isso que ela não muda. É por isso que Paulo fala: eu posso estar dentro da prisão, eu posso estar sendo aplaudido, não muda quem eu sou. Mas você sabe, não tem como desconsiderar, nesse processo de encontros, essa mulher está no 7º e definitivo encontro. E 7 aponta para a plenitude divina. Ele está dizendo: 6 homens não te supriram, mas você está diante do 7º homem. Você está diante daquele que te dá o que ninguém mais te dá. E agora, você nunca mais, diga comigo, nunca mais. Não, diga de novo, diga nunca mais. Com um pouco mais de autoridade, diga nunca mais. Isso aqui está dizendo: você não pode entrar em concessionária nenhuma dessa cidade que eles te coloquem dentro de um carro e diga: depois que você entrar nesse carro, você nunca mais vai se sentir mal. Não tem psicólogo, psiquiatra nessa cidade que te diga: venha para minha terapia, eu te prometo que depois dessa sessão você nunca mais. Não existe casamento, um homem dizer para você: casa comigo, que você nunca mais. Não existe nenhum. Eu gosto do que o Evangelho fala, do que só o Evangelho pode fazer. Será que a gente vai ficar procurando as mesmas coisas que todo mundo procura? Ou nós vamos olhar para um Cristo que diz: você nunca mais vai ter sede, e agora eu estou dizendo: nunca mais. Essa mulher vai ter um encontro com isso. Ela vai voltar para a cidade, e alguém olha para essa mulher e fala: agora ela encontrou. Agora ela deve ter achado um marido, deve ter até ido no cartório e casado já. Não, você sabe, o vínculo de Jesus com essa mulher não tinha a ver com um vínculo marital. Está bem longe disso. Ela volta sem o que ela tinha ido procurar, porque na verdade ela volta com uma nova busca. Ela tinha encontrado o que ela nem sabia que precisava. Sabe o que o encontro com Jesus faz? Te mostra que você não precisava do que você achava, e que no final Ele é tudo o que você precisa. Eu sou o eu sou. Sabe que Ele pode mudar a sua busca? Nós somos perseguidores de uma só coisa. Nós estamos atrás só de uma coisa. Os nossos olhos são fitados só num lugar. O motivo da nossa vida é só um lugar. Eu vi o Abe falando esses dias no podcast que na salinha a professora falou um dia para eles: olha, pode ser que você encontre com anjos, pode ser que você sirva anjos, hospede anjos e não sabia. Ele disse que voltou para casa e o pai dele parecia tanto com Jesus, que ele guardou no coração dele, não tinha coragem de verbalizar: meu pai é um anjo. Deixa eu dizer para você, é isso que nós estamos procurando. Os nossos filhos amanhã poder dizer: eu não sabia se tinha um homem normal em casa. Eu honro meu pai porque eu cresci com um homem que eu não sei. Corre o risco. E aí foi interessante porque um dia ele conseguiu chamar a mãe dele de canto, ele contando. Ele falou: mãe, conta para mim, vai. O jeito que ele trata a senhora, o jeito que ele trata a gente, o jeito que ele lida com quem, o jeito que ele trata a generosidade dele.
Ele diz: não, filho, anjo não casa. Mas deixa eu te perguntar, alguém já te confundiu com Jesus? Ou se perguntar para sua esposa, você vai falar: pastor? O trunfo da vida de um homem conhecer o Evangelho é dizer. E aí você usa tudo nesse caminho. Se Deus te der dinheiro, o dinheiro é para que você manifeste Cristo. Se Deus te der poder, o poder é para manifestar Cristo. Se Deus te der influência, a influência é para manifestar Cristo. Está tudo apontando para Ele. Mas eu quero orar com você. Nós precisamos de uma geração de líderes satisfeitos em Cristo. De gente que está trabalhando para um lugar. Com todo respeito, um dia o nome Dínamos vai sumir. Um dia o nome Casa do Pai vai sumir. Um dia o nome Dizescope some. Sabe por quê? Porque toda em história, Deus tem um compromisso com um único nome. É só um nome. Nós só estamos apontando para um lugar. Você não é o protagonista da história. Esses dias um pastor me contou, e aqui eu oro com você. Pastor, para encerrar tem que falar 3 vezes para encerrar. Um pastor, eu vi ele contando que o pai dele se converteu já na terceira idade. Aí o pai dele foi sequestrado lá no Rio de Janeiro. E começou aquele drama de ter que negociar. Você imagina, o pai dele na terceira idade, eles negociando com um assaltante, toda aquela coisa. E libertaram o pai dele do cárcere. Quando ele encontrou o pai dele, ele falou: e aí, pai, o que o senhor fazia lá? Ele falou: filho, eu orava muito. Ele ficou feliz, né? Pô, meu pai se converteu na terceira idade, orava lá no cárcere. Ele falou: pai, mas o que o senhor orava? Ele falou: eu orava: Deus, toca agora no coração do Luiz, para ele orar para o Senhor, para o Senhor me tirar daqui. Aí eu ri igual você da história. Aí ele falou: pai, não precisa orar, você já está falando com ele, você não precisa de pedir ele para eu pedir para ele te libertar. Aí eu ri como você na escola, quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou: você entendeu o que ele estava fazendo? É o que você muitas vezes faz. Eu falei: como assim? Você vem para mim que sua fonte diz para mim: me dá o carro para que eu fique satisfeito em você. E eu digo para você: você está falando direto com a fonte, você está falando que eu preciso te dar o carro para você ficar satisfeito em mim? Me dá essa conquista. Não, o que ele está dizendo para essa mulher é: hoje você encontrou com a fonte. E quando você encontra com a fonte, acabou os subterfúgios, acabou as outras buscas. Se você pode, coloque a sua mão na posição de receber. Esse é o Evangelho.